Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje, o vídeo de número 8, eu vou dar para vocês 9 dicas para debates. Então, primeiro eu quero dar um pouco de feedback. Antes de mais nada, eu quero convidar vocês a se inscreverem no canal, dar um like no vídeo e deixar um comentário aí se você já sabia de alguma dessas dicas, se você tem outras dicas. Lembrando que são tantas dicas que há para se dar que é impossível eu fazer coletânea de todas essas dicas e poder colocar apenas um vídeo. Então eu vou resumir algumas das dicas que eu vi em alguns outros vídeos, que eu acho interessante, algumas eu peguei de outros lugares e juntei e fiz 9. Inicialmente teria 7 dicas, mas eu encontrei mais duas que eu achei muito interessante adicionar também. Então, primeiro eu vou dar um pouco de feedback. Por que eu comecei a gostar de debates? Eu nem sempre fui assim, eu sou uma pessoa que gosta de evitar conflitos. No entanto, eu gosto de discutir. E por que eu comecei a gostar de discutir? A maior parte das pessoas com quem eu convivo mesmo hoje, elas têm um ponto de vista diferente do meu. A maior parte delas, elas são mais progressistas, elas são mais de esquerda ou são mais liberais. E eu sou mais conservador e sempre fui assim. E você não precisa de saber o porquê algo está errado, mas você sabe que algo está errado. E era assim que eu sempre me sentia. Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes tem algo que você está comendo, você não entende a química do porquê, você não entende exatamente o porquê, mas você sabe que é exatamente aquela coisa que está te fazendo mal. E quando você para, os problemas param também. Então, você não precisa saber o porquê, você não precisa saber exatamente as coisas para saber que algo está errado. Então, eu tinha essa discussão sempre quando eu estava conversando com certas pessoas. Eu tentava discutir com elas, mas eu não tinha argumentos o suficiente para convencê-las do meu ponto de vista. E eu sabia que, apesar dos argumentos delas, que às vezes eram melhores que os meus, porque eles conseguiam citar livros, citar observações, que eu não possuía. Então, eu passei a ter interesse em estudar e gostei de ter argumentos. Quando você tem argumentos, é muito mais divertido. É como se você tivesse várias armas. Você tem várias palavras, vários conhecimentos, várias citações, várias opiniões e várias conclusões que você não pode fazer nada se você não está escrevendo, não está debatendo, não está discutindo, não está conversando. Então, para mim é muito importante você aprender a debater. Além disso, eu vou fazer um vídeo mais específico sobre isso, mas você tem duas escolhas. Ou você fica calado ou você fala. Tipo assim, às vezes você vê uma coisa errada, você vê uma coisa que você concorda ou discorda e você escolhe. Eu vou falar algo ou não vou falar nada? Então, eu comecei a prestar atenção que é muito melhor eu compartilhar a minha visão, ainda que ela não seja popular, do que manter o silêncio. Por quê? Porque a maior parte das pessoas, elas guardam para si o que elas pensam. E eu vivi muito isso quando eu fazia stream de Dota 2, por exemplo. Eu tinha 500 espectadores em média. Daí, 20 pessoas, em média, são aqueles haters, as pessoas que vão comentar tudo negativo. Eu estive entre os 20 primeiros do servidor americano, juntando a América do Norte, a América Central, a América do Sul, etc. Eu fui o segundo brasileiro mais bem qualificado. Mas vinha pessoas que sequer jogavam ranqueadas, pessoas que não sabiam nada, elas não tinham nem conhecimento suficiente para entender quão ruim elas eram, e vinham criticar. Então, a maior parte das pessoas que vão falar são as pessoas que discordam. Então, quando você concorda com algo, é bom falar também. Então, você vê isso até em vídeos no YouTube. Aqui, você vê mais likes. Às vezes as pessoas que gostam também não dão like. Eu faço isso ainda. Então, eu tenho procurado dar like nos vídeos que eu gosto bastante, porque ajuda e porque é um feedback positivo. Então, eu comecei a falar as coisas que eu acredito, porque eu acho importante você deixar claro o seu ponto de vista, para que outras pessoas saibam que elas não estão sozinhas também. Além de que você tem o potencial de mudar a perspectiva de alguém. Uma coisa que eu já observei e que eu procuro fazer é o seguinte: quando eu discuto, por exemplo, com alguém no Facebook, pode ser um amigo, pode ser alguém que vai deixar de ser amigo, mas eu discuto por quê? As pessoas falam, você não vai mudar a cabeça dele. Mas o meu objetivo não é simplesmente mudar a cabeça do meu interlocutor, a pessoa com quem eu estou conversando. A minha oportunidade é o seguinte: as pessoas que estão vendo essa discussão, elas vão ter a possibilidade de ver argumentos prós e contra determinado assunto. Então, de repente, eu não estou mudando a opinião da pessoa com quem eu estou discutindo, mas eu estou mudando a opinião de um terceiro. Uma pessoa que caiu lá de paraquedas, nem sabe o que está acontecendo,
mas viu e concorda com o seu argumento, porque o seu argumento faz sentido. Então, muitas vezes a discussão não é simplesmente com a pessoa que você está conversando, mas com a plateia que está ao redor. Então, essa é a possibilidade que você tem. Então, eu já falei bastante, vamos ao vídeo, que são dicas rápidas que eu pretendo dar. Então, a primeira coisa que vocês têm que tomar cuidado, galera, é ataque de caráter. O que isso quer dizer? Quer dizer que muitas vezes a pessoa vai taxar você de alguma coisa para que ela não precise lidar com seus argumentos. Por exemplo, seu racista. Aí você fala assim, não, eu só simplesmente acho que isso acontece. Nos Estados Unidos, por exemplo, é sabido. Existe até um negro, eu esqueci o nome dele agora, um economista, eu vou colocar o nome dele aqui depois. Vou colocar um vídeo dele. Mas ele comenta que os asiáticos, os japoneses, chineses, judeus se dão muito melhor do que os latinos, porto-riquenhos ou negros, mesmo começando do mesmo patamar. E ele fala que é simplesmente cultura. Na cultura asiática, na cultura dos judeus, eles têm mais esse negócio de lutar para conquistar as coisas. Então, independente disso, isso não é um comentário racista. Então eles vão te taxar de racista, porque eles vão pensar assim, por que eu tenho que considerar a opinião de um racista? Porque se você aceitar os ataques de caráter que eles vão fazer para você, eles não precisam lidar com seus argumentos e as pessoas ao redor vão ver que você não se defendeu daquele argumento e vão achar que você é. Então, quando alguém te chama de racista, sem provas, se alguém te chamar de algo que eles não tenham nem como provar, você fala assim, não, você é um babaca, porque você está falando algo que não é verdade. Isso não representa a realidade e eu quero que você prove para fazer esses argumentos que você está fazendo. Prova que eu sou racista, me prova que eu sou um sexista. Porque para algumas pessoas, se você falar que homens são naturalmente mais fortes que mulheres, é coisa de sexista. Então é terrível, né? Então vocês têm que tomar cuidado com isso. E a defesa para esses ataques é você apontar o que a pessoa está fazendo. Não, você está me taxando de algo que eu não sou, e então você deve apresentar a prova. Senão você é simplesmente um babaca que está tentando me taxar de algo para poder não ter que lidar com meus argumentos. Então você se defende atacando, apontando aquilo que a pessoa está fazendo. E você, obviamente, não faça essas coisas, né, galera? Aqui a discussão é para qualquer tipo de coisa. Então, aprendam a discutir e não usar essas táticas vergonhosas de pessoas que não têm argumentos. Então, eu coloquei duas imagens aqui, né? Claro que eu sou um liberal, eu tolero todas as opiniões, sou conservador, sexista, racista, intolerante, homofóbico. Aqui tem outro, né? Se você for racista, sexista, homofóbico ou um babaca, não entre. Mas o que é homofóbico para algumas pessoas? Se você simplesmente acredita, por exemplo, eu sou cristão, eu acredito que, não acredito que o pecado da homossexualidade é maior que o pecado da mentira, da gula ou de qualquer outro pecados, mas eu acredito que é um pecado punível na Bíblia. Então, tipo assim, para algumas pessoas isso é um comentário homofóbico, mas você simplesmente está dando um fato. Eu estou simplesmente comentando um fato que, olha, eu sou cristão, de acordo com o que eu acredito, é isso. Se você quiser ter uma religião onde todos os heterossexuais vão pro inferno, eu não tô nem aí. Não importa pra mim, não vou me sentir ofendido. Não vou achar que você é um heterofóbico. Você simplesmente pode ter a religião que você quiser. Na religião que eu acredito, os manuscritos que são muito antes da sua geração, de 10 gerações sua, já existiam essas regras. Então não enche o saco. 2. Enquadrar o debate. Galera, aqui é vídeo de um canal chamado Carisma no Comando. Ele, na verdade, é um canal americano, Charisma on Command. O cara já morou até no Brasil durante um tempo e ele faz vídeos em inglês, mas ele tem alguns parceiros que fazem o canal. Esse, inclusive, é o canal em português. Ele tem algumas linguagens, acho que chinês, indiano também, traduzindo o conteúdo dele. Mas esse vídeo aqui é sobre enquadrar o debate. Como que você enquadra o debate? Você tem que perceber as pressuposições numa conversa. Ou seja, se alguém chega para você e fala assim, não, eu acredito que os ricos devem ser taxados mais, porque eles têm condição de pagar. Então, nessa frase tem duas pressuposições. A primeira pressuposição, que é fácil de perceber, é os ricos têm condições de pagar. E a segunda, que é mais escondida, é eles devem pagar mais, simplesmente por serem bem-sucedidos. Então, tipo assim, você quando for conversar sobre isso, você tem que tomar cuidado para você não defender coisas que você nem acredita. Por exemplo, eu não acredito que uma pessoa tem que pagar mais por ser bem-sucedida. Então,
vamos supor, aqui no Canadá, quanto mais você ganha, mais você paga. No Brasil costumava ser assim. Agora, pessoas que ganham pouco, elas não pagam e vai chegar até um topo de 20%. Mas vamos supor que você paga 20%. 20% de R$1.000 não é nada. Agora, 20% de R$1 milhão, o cara já está contribuindo muito mais que você com o mesmo percentual. Então, eu não acredito que é correto roubar de pessoas simplesmente porque elas têm. Então esse é um argumento meu sobre taxação e eu vou deixar esse vídeo aqui para ele explicar um pouco mais. Eu vou deixar esse vídeo recomendado também na descrição, mas eu vou mostrar duas partes desse vídeo. Vou mostrar primeiro agora para vocês. Mas existe uma forma ainda mais inconveniente que as pessoas podem distorcer o seu pensamento e logo depois atacá-lo. Basicamente ocorre quando as palavras de alguém insinuam que você acredita em algo que na verdade você não acredita, mas eles não necessariamente demonstram isso. No mundo dos negócios, chamam isso de assumindo que a venda já foi feita. Quando um vendedor te pergunta, você gostaria do seu banco de couro ou de tecido? Antes mesmo de você ter decidido comprar o carro. Agora, no caso de uma compra cara, é mais provável que você se dê conta e diga, ei, mas espera, quem disse que eu ia comprar? Porém, pode ser que isso aconteça com você o tempo todo nas suas conversações e você nem sequer nota. Aqui vai um exemplo. Why should women put up with those reasons? A pergunta por que as mulheres deveriam tolerar essas coisas provoca duas importantes pressuposições. Primeiro, que existe algo a ser tolerado. E segundo, de que Jordan acredita que as mulheres deveriam tolerar tal coisa. Ele cairia na armadilha se respondesse diretamente a pergunta de Cat. E muitos de nós caímos nessas armadilhas em situações parecidas. E então começamos a discutir por coisas que a gente nem sequer acredita por continuar com a conversa. O que você tem que fazer nesse caso é identificar essa pressuposição e contestá-la na hora. Por isso, observe como Jordan escuta as perguntas da entrevistadora para conseguir captar o que ela não disse explicitamente. E aqui vai outro exemplo da mesma armadilha que aparece no fim dessa conversa. Quero que você tente identificar qual é a pressuposição e como você responderia a ela. Which women do a lot of. But why shouldn't women have the right to choose not to have children? Então, qual é a pressuposição? Que Jordan pensa que as mulheres não devem ter filhos. Que, por sinal, ele defende o direito das mulheres de serem livres para tomarem qualquer decisão quanto a isso. Those demanding They careers. do. They can. Yeah, that's fine. But you're saying that makes them unhappy. E aqui vai outro exemplo. Tente encontrar a pressuposição. So you're not going to say to Seriously, your not followers upset. now, quit the abuse, quit the anger. Percebeu? A pressuposição é que os seguidores de Jordan maltratam as pessoas. Ele não pode responder essa pergunta de forma direta, ele tem que evitar essa armadilha. E ele faz exatamente isso. We need some substantial examples of the abuse and the anger before I could detail that question. There's a lot of it out there. Quando eu corto o vídeo inteiro dessa forma, fica muito mais Bom, fácil. galera, como vocês puderam ver, estão colocando as palavras, às vezes, que você mesmo fala contra você de uma maneira que seja para te enquadrar, para te colocar numa posição que você não quer estar. Agora ele fala assim, as mulheres não deveriam ter direito de escolher, como se você acreditasse que elas não têm esse direito. Fala, pode, tem todo esse direito. Então vocês têm que ficarem ligados nessas pressuposições como mencionado aqui. Como foi, eu vou deixar esse vídeo aqui nos comentários. E essa postura te ajuda a pensar com mais Deixa eu calma, passar para a porque o próxima seu- parte. Tá, e aqui agora é manter foco no tema. Às vezes você está discutindo com uma pessoa, você está falando sobre, por exemplo, gun control, né? Tipo assim, desarmamento e controle de armas, né? Vamos colocar assim. Aí a pessoa vem mudar de assunto, falar sobre violência no Rio de Janeiro ou um caso específico e não sei o quê. E você tem que manter o foco no tema. Você fala assim, não, beleza, depois a gente fala sobre isso, vamos fechar isso aqui primeiro. Porque imagina, você está numa casa, você está na sala, você abre a janela, aí você vai para a cozinha, você abre a janela, aí vai para o quarto, abre a janela. E é isso que às vezes é uma discussão. Você estava discutindo sobre uma coisa na sala, já foi para a sala, foi para a sala de jantar, foi para a cozinha, foi para o quarto e não fechou nenhuma das janelas. Então todas as janelas estão abertas e acaba que nenhuma das pessoas fica satisfeita com nenhuma discussão. Por quê? Porque não fechou nenhum assunto. Então você não, beleza, vamos voltar primeiro no argumento inicial. Quando a gente terminar, a gente vai para isso que você está falando agora, beleza? Então procurem se ater ao foco. Eu vou dar aqui mais uma parte desse mesmo vídeo dele usando esse exemplo aqui. Com a nossa análise, essa última cena mostra um pequeno exemplo da terceira tática utilizada por pessoas que são agressivas em discussões. Vou chamá-la de a técnica da discordância. Observe. You're going to say to your followers now,
quit the abuse, quit the anger. É sutil esse caso, mas a entrevistadora utiliza dois termos diferentes, abuso e ódio. E como ela disse ódio no final, não seria uma surpresa se o Jordan esquecesse dessa palavra ao responder a pergunta. Mas isso implicaria que os seus seguidores estão de fato maltratando outras pessoas. Essa é a razão pela qual a técnica da discordância é tão frustrante, porque as pessoas distorcem o que você diz e seguem falando sem te dar a oportunidade de responder. Talvez já tenha acontecido com você das pessoas fazerem várias perguntas ao mesmo tempo para te deixar confuso e você acaba tendo que aceitar o que estão insinuando. Why would there only be 7 women running FTSE 100 companies in the UK? Why would there still be a pay gap, which we've discussed? Why are women at the BBC saying that they're getting paid illegally less than men? Não é difícil ficar estressado e perder o foco quando você tenta responder a tantas perguntas. Porém, nesse caso, a sua melhor opção é diminuir o tempo da conversação e responder perguntas ou insinuações uma de cada vez. The same job, but that's not fair, is Let's it? go to the first question. Those are complicated questions. Então espero que agora você consiga ficar mais atento a essas estratégias persuasivas quando tentam assumir a venda ou quando tentam. Agora, como vocês puderam perceber, volta o tempo, coloca a conversa devagar e faz a pessoa ter que discutir sobre aquele tema que vocês iniciaram. Ou vocês podem concordar e mudar o tema também, mas que vocês estejam em comum acordo, Concordar o que você disse. Tá. Vou tentar acelerar um pouco porque eu já estendi bastante essa parte. Questão 4. Questionar a fonte. Como que você questiona uma fonte? Primeiro, você tem que saber se a informação que a pessoa realmente está falando existe. Ou seja, nesse caso aqui, vamos ver aqui. Datafolha, Bolsonaro perde todos os cenários do segundo turno. Ciro vence Haddad. Ou seja, essa matéria existe, então a fonte existe. Primeiro ponto positivo. Agora temos que ver a credibilidade da fonte. Ou seja, esse site, Datafolha, UOL, Grupos Folha, eles são famosos por ter credibilidade. As opiniões, as posições, as reportagens refletem a realidade como ela é? Ou seja, isso aqui parece real? Alguém já viu alguém da Datafolha? Coisas assim que você tem que ater-se aos fatos. Por exemplo, se você está discutindo com alguém e ele vem citar um estudo científico publicado na revista Science. Esse estudo científico tem a credibilidade que normalmente todos os estudos científicos que são publicados naquela matéria tem, naquela revista tem. Então, você tem que analisar a credibilidade da notícia, a credibilidade tipo assim, do veículo que está noticiando essa informação. E aqui tem mais um exemplo. USP. Haddad tem 99,4% de chances de ser o novo presidente, diz matemático da USP. Esse cara provavelmente gosta de estatística, né? De probabilidade. E mesmo assim é um erro bem grosseiro, que até eu tinha um percentual mais realístico do que esse. Então, questionem a fonte, não apenas se existe, mas a credibilidade do órgão. Fala assim, não, esse órgão não vale nada. Esse órgão é acostumado a postar informações de acordo com a vontade deles. Então, 5. Estender argumentos para extrema lógica. O que isso quer dizer? Tem um exemplo perfeito aqui. Globo Criança Esperança. Há 33 anos, Criança Esperança, oportunidade de desenvolvimento para crianças e jovens, mais de 350 milhões de doações. Traz oportunidades para a comunidade de Natal. Então, a argumentação aqui é a seguinte: a Globo gosta de crianças. Só que você procura Globo Aborto, tem uma propaganda dos atores globais falando favoráveis ao aborto. E o que é aborto? A gente está falando de abortar a existência de criminosos? Já falando sobre abortar a existência de estupradores, pessoas que às vezes vão ficar 80 anos na prisão? Não, a gente está falando abortar um ser que não cometeu erro algum, não cometeu pecado algum, simplesmente teve o azar de ter certos pais que têm a vontade de abortá-los. Então é isso que se trata. Então aqui a gente vê a Globo se preocupando com criança e aqui a gente vê a Globo se preocupando em matar crianças. Então, quando você tem que estender a extrema lógica, qual é a lógica disso? A lógica aqui é simplesmente falando o seguinte: olha, a gente faz o que for mais conveniente na hora. Por exemplo, se todo mundo fosse contra isso daqui, se toda a população fosse contra esse tipo de vídeo, ia ter mais disso aqui.
Por quê? Porque eles estão tentando mudar a forma como que a população... Eles sabem que a maioria é contra isso, mas a maioria fica calada. Então, isso aqui chama engenharia social, vocês podem pesquisar mais sobre isso, mas é uma tentativa de fazer com que mais dessas coisas sejam aceitas. Então, o objetivo aqui é vocês estenderem o argumento à extrema lógica. Tem até mais um exemplo aqui, como o argumento do desarmamento, né, do Estatuto do Desarmamento que teve aqui no Brasil, que foi em 2003, aprovado lá pelo... Na verdade, teve uma votação, perguntou à população quer desarmada? Eles falaram que não. É uma votação histórica que nenhum presidente teve tanto voto quanto o não ao Estatuto do Desarmamento. Mas mesmo assim foi colocado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E aqui em 2003, mais ou menos, foi quando começou isso. Vocês veem quantos adolescentes são apreendidos no Brasil até 2014. Hoje deve chegar em um número astronômico. Aqui em 2003 até aqui. Então você vê como é que isso aqui é o número de homicídios por arma de fogo e por outros meios. Então, o objetivo que eles diziam que o Estatuto do Desarmamento ia chegar era a diminuição da violência. Foi o que aconteceu? Se vocês pegarem os dados em qualquer outro país, é similar a esse. O que mostra que não há um lugar do mundo onde o desarmamento aumenta a segurança. Mas por que isso foi feito? Porque, na verdade, eles queriam matar essas pessoas. Eles queriam construir esse caos. Muita gente se recusa a acreditar nisso. Só que essas pessoas têm consciência de todos esses dados que vocês não têm. Mas isso aqui são fatos. Isso aqui você não tem como, tipo assim, fazer uma ginástica mental e tentar mudar isso. Isso simplesmente mostrou que aumentou. São fatos. Bom, galera, continuando. A bateria da câmera havia terminado. Eu tive que dar uma pausa para continuar o vídeo agora. Então, paramos na parte 6, fazer perguntas. Muitas vezes você está num debate na frente de outras pessoas. Inclusive, boa parte dos debates acontece assim. Seja no Facebook, seja na faculdade, seja em qualquer lugar. Normalmente terão outras pessoas assistindo essa conversa. E uma das coisas que eu aprendi é que justamente às vezes os terceiros vão mudar de opinião, ainda que a pessoa com quem você está debatendo não mude. Portanto, é importante que você seja preciso nos seus argumentos e bem explicativo também. Portanto, quando tiver oportunidade, faça perguntas. Não é bom você simplesmente responder. Por quê? Porque chega a pessoa às vezes faz aquele argumento mais vilanizando o possível, do tipo, por que você é contra uma mãe, uma mulher que não tem condições financeiras, sociais, psicológicas, não tem espaço na casa físico para ter uma criança? Por que você está negando a ela esse direito, essa possibilidade dela abortar e ter um futuro? E você pode fazer a mesma, você pode fazer, olha, simplesmente porque eu acho errado você matar alguém, um ser humano, simplesmente por conveniência. É simples assim. E você pode mandar uma pergunta de volta, falar assim, não, por que você é a favor de matar tipo assim, um ser humano, como você, que não cometeu nenhum erro, não cometeu nenhum crime? E muitas vezes essas são as pessoas também que defendem as vítimas da sociedade que não pode nem apanhar depois de fazer os maiores absurdos. Então se pergunta, olha, como que você acha certo assassinar alguém que não tem culpa alguma? O problema com taxar os ricos é que o governo pensa que você é rico. Todo mundo que é mais rico, que tem mais do que você é rico, né? Essa que é a realidade da questão do rico. Uma pessoa de classe baixa, que às vezes só come 2 vezes por semana, 2 vezes por dia, ela acha que uma pessoa que come 3 vezes por dia, ou que tem dinheiro para gastar com comida na faculdade, é rica. Enquanto a pessoa que tem dinheiro para gastar na faculdade não se acha rica. Mas ela acha pessoas que têm mais do que ela rica. Mas as pessoas que ela acha que são ricas não se consideram ricos. Ricos é quem tem mais do que você. Ninguém sabe tudo. Bom, galera, essa é uma parte importante, onde quando você estiver debatendo com alguém, você não precisa, na verdade, se você tentar pagar de que você sabe coisas que você não sabe, pode piorar o seu lado. Por quê? Porque você perde credibilidade mesmo nas coisas que você tem consciência, mesmo nas coisas que você tem domínio. Se você tenta
se aventurar por um lugar que você desconhece e tenta passar de ter uma opinião forte sobre isso, você pode acabar se dando mal e fazer com que a credibilidade que você tinha nos outros argumentos seja desfeita. Portanto, não tem nada de errado você estar numa discussão, olha, não conhecia esses dados ainda, eu vou checar essa fonte, e você usa aquela tática, né, de checar a credibilidade também, além da existência. E quando eu tiver uma opinião formada, quando eu tiver tido a oportunidade de ver sobre esse assunto, a gente pode discutir. Até lá eu não vou concordar com você nem discordar, eu simplesmente não tenho uma opinião. Então, faça isso, não tenha vergonha de falar que não sabe algo. Não seja sugado pelo paradigma. O que isso quer dizer? Algumas pessoas se sentem na obrigação de concordar com pessoas parecidas com você. Ou seja, se você é um conservador, você é cristão, você se sente na obrigação de defender outros cristãos, atitudes de outros cristãos, ou concordar com eles em diversos temas. Um exemplo que está acontecendo bastante aí na política no Brasil é o fato das escolhas do Bolsonaro estarem dividindo a direita. Não só as escolhas do Bolsonaro, né? Mas em geral a direita está se dividindo. Mas você não precisa. Por exemplo, você pode ser favorável ao governo, está disposto a votar no Bolsonaro em 2022, quando chegar as eleições, e você discordar, por exemplo, da indicação do Augusto Aras para a PGR. Você não precisa concordar. Então, saia do paradigma. O paradigma é achar que você precisa sempre concordar com as pessoas com quem você já concordou inicialmente. Não precisa. Tem inclusive aqui, ó, você sabia? É totalmente possível discordar de tantos liberais quanto conservadores. É chamado pensar por si mesmo e nós altamente recomendamos. Pensar por si mesmo, raramente você vai conseguir pensar por si mesmo. Filosoficamente, é bem provável que você está sendo controlado por uma ideia de um filósofo que já morreu há muito tempo atrás. A questão é, você tem que ser o mais próximo possível de um observador que conhece os fatos. Você tem que conhecer fatos, tem que conhecer argumentos de ambos os lados, e aí sim você toma uma decisão. É isso que é pensar por si mesmo, não simplesmente, não sei de nada, mas a minha opinião é essa. Dê vitórias insignificantes. O que isso quer dizer? Dar vitórias significantes é igual, eu coloquei uma imagem aqui, ó, Climate Change Deniers. O que é Climate Change Deniers? São pessoas que negam a existência da mudança climática. Então você está discutindo com uma pessoa e fala assim, então você nega a existência da mudança climática? Não, ela existe. O que você quer dizer com isso? Então o que é isso? Eu dei uma vitória para a pessoa. Isso não significa nada. Então, tá, e aí? O que você quer dizer com isso? Então você concorda que a gente tem que parar de vender canudinho? Não. Não estou dizendo isso, eu concordo que existem mudanças climáticas. Aí você quiser argumentar sobre o percentual que é relacionado ao impacto do ser humano, é diferente. Porque, por exemplo, o mundo já passou por diversas Ice Age. Como que é em português? Períodos de inverno profundo, né, onde tudo foi coberto por gelo. E tinha o quê? Tinha indústrias, era carros que estavam poluindo isso e que fez com que houvesse essa mudança climática de resfriamento e depois aquecimento. Porque, por exemplo, quando você está num período de Ice Age e você sai desse período de Ice Age, você teve um aquecimento. Você teve um aquecimento global que caracteriza uma mudança climática. Não significa que a mudança climática percentual relacionada ao ser humano é o que está devastando o mundo. Muita gente fala assim, o ser humano é um câncer na Terra. Isso é um comentário genocida e você tem que se afastar dessa pessoa o mais rápido possível. Porque o que você faz com câncer é você elimina. E quem está querendo dizer que a gente tem que eliminar a raça humana é, no mínimo, um ser humano desprezível. Então é isso, galera. Essas foram as 9 dicas. Eu particularmente aprendi a gostar muito de discutir. Eu espero que, se você tiver que discutir, você possa fazer uso de alguma dessas técnicas. Eu vou deixar alguns vídeos relacionados aqui. Talvez alguns deles eu até aprofunde mais para fazer um outro vídeo no canal. Mas é isso aí. Se você ainda não teve a oportunidade de curtir o vídeo, curta agora. Deixa um comentário aí se você tiver algo para comentar. E se inscreva no canal. Clique aí no sininho para receber as notificações e é nóis.
E não deixe de me acompanhar nas minhas redes sociais, que vocês vão poder ter os links aqui agora também, valeu? Então fique com Deus, até o próximo vídeo e aproveitem essas dicas e use bem. Se você tem alguma dica que você queira compartilhar também, deixe nos comentários. Valeu!